Fala galera, beleza? Sabia que você aí do outro lado da tela estava ansioso, ansiosa pela minha canção maravilhosa. Afinal, chegou o momento de falarmos sobre ângulos notáveis e se rola ângulos notáveis, é lógico que rola uma música muito boa para você nunca mais esquecer as razões trigonométricas, tá? Sendo assim, aproveito a oportunidade para convidar você para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se já é inscrito, muito obrigado. Continue compartilhando, comentando, curtindo, dando seu feedback. Se tiver que não curtir também, não tem problema nenhum. Estou aqui para aprender cada vez mais e gerar conteúdo para que você consiga tirar as suas dúvidas em matemática. Esse é o nosso principal objetivo, tá? Vamos nessa então falar sobre ângulos notáveis. Falar sobre ângulos notáveis é falar sobre os ângulos de 30, 45 e 60 graus, e quando os ângulos notáveis caem em provas ou em vestibulares, ainda vejo muitos estudantes com dúvidas. Logo, para que essa dúvida seja literalmente exterminada, estamos juntos nessa jornada para conseguir alcançar o entendimento, né, a compreensão desse conteúdo, que é um conteúdo até relativamente simples, tá? Então vamos lá falar um pouco sobre os ângulos notáveis através desse nosso exemplo. Professor, mas calma aí, está aparecendo só um triângulo retângulo, já sei lá que o ângulo de 90 graus é o ângulo B, é isso mesmo, só que cadê o ângulo de 30, o de 45 e o de 60 graus? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como exemplo, apenas como um exemplo, o ângulo A sendo um ângulo de 30 graus, beleza? O ângulo C sendo um ângulo de 60 graus. E vou brincar um pouquinho com esses dois ângulos, embora tenha um terceiro ângulo notável, que é o ângulo de 45 graus. Mas antes de começar essa nossa brincadeira matemática, né, vamos à montagem daquela tabelinha que vai ajudar a gente a compreender melhor a aplicação dos ângulos notáveis nas razões trigonométricas, tá? Então, montando a tabelinha, a gente vai colocar assim, ó, seno, cosseno e tangente, tá bom? Aí lá em cima eu coloco 30, 45 e 60 graus. E aí a gente começa cantando, né? Tá preparado? Tá preparado aí do outro lado? Beleza? Então canta assim comigo. Chegou a hora, né? Chegou a hora de passar vergonha aqui na internet, mas não tem problema. O que eu não faço pelo meu aluno, pela minha aluna, tá? Você vai cantar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu coloco a raiz no 3 e no 2. Hey! Tem que fazer esse hey, senão você não consegue aprender a música. Vou repetir, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu coloco a raiz no 3 e no 2. Hey! Aí depois vem. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, recapitulando. Quando eu cantei 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Beleza. Quase um. Bom dia, família. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Eu coloco a raiz no 3 e no 2. Hey! Então, vou colocar a raiz no 3 e no 2. Que beleza. Agora eu canto. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então eu cantei. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Finalmente. Terminamos essa canção maravilhosa, esse clássico da música popular brasileira, né? Da MPB. E agora estamos preparados para exemplificar, para colocar a matemática na prática, tá? Como assim? Vamos supor que eu queira encontrar o valor desse lado aqui, ó. Tranquilo? Sendo que a minha hipotenusa equivale a 10 centímetros. O que eu posso fazer?
Eu posso pegar, ó, como referência esse ângulozinho de 30 graus e posso usar o seno desse ângulo. Mas por que, professor, o seno desse ângulo? Porque, ó, o cateto oposto é quem eu quero encontrar e o exercício me fornece a minha hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90. Então, se eu tenho cateto oposto e hipotenusa, se eu escrever aqui o mnemônico, que é o SOHCAHTOA, cateto oposto e hipotenusa, isso me lembra seno. Tranquilo. Então, vou fazer assim, ó. Seno de 30 graus é igual ao seu cateto oposto, que eu estou chamando de x, sobre a hipotenusa, que é 10. Tranquilo? Aí eu vou lá na tabela, seno de 30 graus, e percebo que ele é igual a meio. Logo, no lugar do seno de 30, eu escrevo meio. Então, meio é igual a x sobre 10. E olha só que legal, né? Exercícios que envolvem ângulos notáveis em razões trigonométricas, a gente acaba caindo numa proporção. E para resolver proporção é moleza, né? É só multiplicar cruzado e acabou, acabou. Então vamos nessa. Vamos lá. 2 vezes x, isso dá 2x. É igual a 10 vezes 1, que dá 10. Então, x é igual a 10 divididos por 2, x é igual a 5 centímetros. Resolvido, né? E agora nós vamos brincar um pouquinho com o outro ângulo lá, ó, de 60 graus. E aí, o que eu posso fazer com esse ângulo, que é um ângulo de 60 graus? Eu posso brincar com a outra razão trigonométrica. Por exemplo, eu posso brincar com o cosseno desse ângulo. Tudo bem? Então, vamos fazer essa brincadeira com o cosseno dessa vez, tá? Está lá o nosso ângulozinho de referência, que é o ângulo de 60 graus. O meu x agora virou o cateto adjacente desse ângulo. E a minha hipotenusa continua sendo 10, né, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu faria isso aqui, ó. Cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, aquele que se encontra ao mesmo lado do ângulo, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 10. Vou lá na tabela, vejo que o cosseno de 60 graus é meio. E olha só o que a gente vai acabar encontrando. Exatamente a mesma coisa. Aí vem a pergunta, professor, mas por quê? Daqui a pouco eu vou te falar. Mas, ó, o cosseno de 60 graus é meio, então meio é igual a x sobre 10. Exatamente o que aconteceu anteriormente. 2 vezes x, 2x, é igual a 10 vezes 1, que dá 10. Então, x é igual a 10 por 2, x é igual a 5 centímetros, o que comprova que estava certo, né? Aquilo que nós fizemos. Mas, professor, por quê? Por que que o seno de 30 deu o mesmo resultado, né? Para encontrar o x foi o mesmo resultado, mesmo que a gente tenha aplicado o cosseno de 60. Muito simples. O resultado foi igual porque o seno de 30 graus corresponde exatamente ao cosseno do seu complemento, né? Lembrando que ângulos complementares são aqueles que juntos formam um ângulo de 90 graus. Então, seno de 30 é a mesma coisa que cosseno de 60. Assim como o seno de 45 graus é a mesma coisa que o cosseno de 45. O seno de 60 graus é a mesma coisa que o cosseno de 30 graus. A própria tabelinha está mostrando isso aí para você, tá? Bem, mas como é que eu faria então, professor, para poder encontrar o lado AB? Bom, o lado AB você pode trabalhar ou o cosseno de 30 ou o seno de 60, porque vai dar no mesmo, né? Então, vamos lá fechar esse vídeo
encontrando esse lado aqui, ó, que eu vou chamá-lo de y, beleza? Então, vamos lá. Vou trabalhar com um ângulo de 30 graus. Vou fazer o cosseno de 30. Cateto adjacente, y, sobre a hipotenusa, que é 10. Vou lá na minha tabela, vejo que o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, fica raiz de 3 sobre 2 é igual a y sobre 10. Chego numa proporção para resolver, é só multiplicar cruzado. 2 vezes y, 2y, é igual a 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. Então, y é 10 raiz de 3 divididos por 2. O y é igual a 5 raiz de 3 centímetros. Beleza? Tranquilo? Chegamos ao final de mais um vídeo. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação. Continue estudando junto comigo aqui no canal. Está sendo muito importante e divertido ao mesmo tempo colaborar com você. Afinal, eu amo o que eu faço e quero muito que você consiga tirar as suas dúvidas em matemática. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.